faz a ponta aqui para a nossa fase final. Nós já estamos com 1h37 e tem a ver com o card de hoje, que é a forma como as crises no Ocidente se vão sucedendo e elas, no fundo, são como programadas para chegar à pilhagem dos recursos que depois cria, do outro lado, digamos, os problemas que vocês estão a falar, que sucedem no Brasil, não é? O reforço do fascismo, da extrema-direita, das políticas reacionárias, mas também, digamos, e que resultam do agravamento das condições de vida. E eu ia começar por uma imagem que é esta. Isto vem de um site que é o Another Angry Voice, e ele, no fundo, faz um artigo em que diz que há 4 fases do capitalismo. Há a fase que ele chamava da social-democracia, em que mais virada, segundo ele, para as pessoas e para as questões públicas, para o interesse público. Depois vem o capitalismo neoliberal. Esgotado o capitalismo neoliberal, vem o tecnofeudalismo, enfim, que é um conceito de Varoufakis, mas que Michael Hudson diz que é capitalismo na mesma, e que, do ponto de vista das características, funciona melhor o conceito de capitalismo do que... Não havia necessidade de criar este conceito novo, mas percebe-se a ideia de criação destes super ricos com capacidade para dominar o mercado e para influenciar o mercado tão completamente. E depois uma fase final em que nos encontramos hoje, que é a fase do gangsterismo, ou seja, do capitalismo dos gangsters. E se nós olharmos para um levantamento que eu fiz, eu acho que nós vamos perceber isto com muita evidência. Nós temos uma sucessão de crises na Europa, desde 2008, principalmente, que eu acho que fala muito bem desta situação. Temos a crise financeira do subprime e a dívida soberana, que na altura, para ser controlada, obrigou a Europa, aqui só estamos a falar de fundos europeus, de fundos públicos europeus, a investir cerca de 750 mil milhões de euros, ou bilhões de euros, para salvar a banca. As contas, incluindo os fundos públicos dos Estados-membros, ultrapassaram 1 trilhão de euros. Foram 1,17 trilhões de euros, considerando o que os Estados todos pagaram para apoiar a economia, nomeadamente os PIGs. Portugal, Irlanda, Espanha e Grécia. Depois tivemos a crise do Covid, onde saíram mais 750 mil milhões entre 2020 e 2023. Tudo estou a falar de fundos para apoiar a economia, para apoiar essencialmente as empresas. Depois veio a crise da guerra da Ucrânia, mais 500 mil milhões de euros. Depois veio a chamada crise energética por causa do aumento do preço da energia, por uma crise do gás causada pela própria União Europeia, que deixa de receber o gás russo. Mais 300 mil milhões de euros. Depois veio uma crise de segurança, que é aquela por que estamos a passar, e de investimento, que é necessário rearmar a Europa, onde temos um fundo europeu na casa dos 200 mil milhões de euros. Só estamos a falar da Europa, não estamos a falar dos fundos públicos nacionais, que se formos juntar aqui, vai dar para o ano, este ano são 400 e tal mil milhões, para o ano são 600 e tal mil milhões. Portanto, mas só aqui do Fundo Europeu de Defesa. Depois temos o problema da inteligência artificial, a necessidade de investir na inteligência artificial, mais 100 mil milhões, sem contar com os Estados-membros, uma vez mais. Depois temos a crise ambiental e climática e a descarbonização, 1 trilhão entre 2021 e 2027. A crise tarifária provocada pelos Estados Unidos da América, 43 mil milhões já. E o investimento em cadeias de suprimentos sustentáveis e confiáveis. Um problema das cadeias de suprimentos também causado pela própria União Europeia e pelos Estados Unidos, nomeadamente pelos problemas que criaram com a Rússia e com a China.
mais 250 mil milhões. Ou seja, uma sucessão de crises criadas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, que deram constantemente ao longo do tempo, desde 2008, esta fabulosa quantia só em fundos da União Europeia. Não estamos aqui a contabilizar os fundos dos Estados-membros. Se contabilizarmos aqui os fundos dos Estados-membros, estamos a falar quase do dobro. Portanto, para se ter uma ideia de quanto é que estas crises custam de apoios constantes, cada vez mais acelerados. Temos aqui várias delas sobrepostas, entre 22 a 27, várias, que demonstram bem a situação em que nós nos encontramos. Claro que este dinheiro deixa de ser usado para o Fundo Social Europeu, deixa de ser usado para o Fundo de Coesão, deixa de ser usado para um conjunto de outros fundos. Mas não é tudo. É que tudo isto tem, essencialmente, problemas, como eu disse, causados pela União Europeia. Mas para acabar esta situação, só para se ter uma ideia, esta semana, a McKinsey publica um relatório chamado Carbonomics, tarifas, desglobalização e o custo da descarbonização, a McKinsey, portanto não é nenhuma organização de esquerda, não é nenhuma organização de esquerda, o relatório é este. E o que é que o relatório da McKinsey vem dizer? Vem dizer que as ações da União Europeia relativamente à China, nomeadamente as tarifas e as sanções que têm aplicado à China, estão a criar uma situação em que os investimentos da União Europeia, nós vimos 1 trilhão de euros entre 2022 e 2029, em descarbonização da economia, que esse investimento está em causa, as metas estão em causa por causa das próprias sanções e das tarifas que a União Europeia aplica à China. Porquê? Por um conjunto de fatores que têm a ver com a perda de eficácia relacionada com o encarecimento dos fatores de produção, digamos assim. Passas a pagar painéis fotovoltaicos mais caros, a energia elétrica sai-te mais cara. Passas a pagar carros elétricos mais caros, não consegues as metas de descarbonização relacionadas com os combustíveis fósseis. Passas a pagar as eólicas mais caras, uma vez mais, energia elétrica mais cara, e por aí fora. Ou seja, não só não cumpres as metas por causa das tuas próprias sanções e tarifas, como ainda por cima, produzes depois tudo mais caro por causa dessas mesmas tarifas. Portanto, é um ato de sabotagem da própria União Europeia sobre a sua própria agenda verde, que depois no output, ou seja, no fim, tem uma coisa que são os subsídios à economia. Ou seja, como não cumpre as metas, como as coisas ficam mais caras, é preciso apoiar a descarbonização ainda com mais força. Ora, eu não acredito que estas coisas sejam por acaso. Este relatório eu disse que era da McKinsey, mas não é, da Goldman Sachs, acho que é muito evidente, de como é que o encadeamento destas políticas agressivas, protecionistas, de alguma forma, dos últimos anos, têm gerado no output necessidades ainda maiores de apoio à economia, que na prática são subsídios às empresas, ao grande capital, à oligarquia. E isto, de facto, entra muito em conexão com aquilo que o outro artigo do Another Angry Voice falava da fase gangsterista da economia mundial, que é a fase em que o capital usa o Estado para extrair a riqueza toda do Estado, nomeadamente riqueza que ia para os serviços públicos e que provoca depois aqueles efeitos que vocês estavam a falar do outro lado da cadeia, nomeadamente a insatisfação popular, a descrença na democracia e o surgimento dos movimentos reacionários que vão ser capitalizados com isto. Portanto, esta era a razão pela qual eu falei no card
do laboratório de crises, porque isto de facto, nós temos um conjunto de sucessão de crises que são crises de laboratório, são crises estudadas para gerar subsídios, são efeitos estudados para gerar crises que gerem subsídios e desvio de fundos públicos que deviam ser para serviços de apoio à população para o grande capital. A verdade é que hoje em dia, se vocês quiserem ir ver a contratação de o que é a contratação de jovens, por exemplo, num país como Portugal, mas não é só em Portugal, é quase a União Europeia toda. Os jovens, hoje em dia, são contratados apenas com o apoio da garantia jovem, da chamada garantia jovem. Agora até há a garantia jovem digital, do emprego digital, do programa de emprego digital, para os informáticos e para os empregos digitais. Então o que é que as empresas fazem? Se houver financiamento público para pagar os estágios, contratam os jovens. Se não, vão contratar informáticos experientes. É assim que funciona. Não é? E, portanto, era dinheiro que antigamente servia... Que não é verdade. Que não é verdade. Não é? Muitos não são. Muitos são trabalho barato. Não é? Muitos são trabalho barato. Mas isso no fundo, é uma posição concertada para obrigar ao estabelecimento e à normalização do subsídio dos trabalhadores, para os trabalhadores. Pois é a ideia de que... Quer dizer, para ele contratar trabalhador. Na fase da experiência, quer dizer, vejam bem a diferença. Na Alemanha, que é um exemplo de desemprego jovem, porque a Alemanha não tem desemprego jovem. Não é? O desemprego jovem é muito alto na Europa. Em Portugal anda na casa dos 20 e tal % entre os 18 e os 25 anos. Na Espanha anda na casa dos 30 e tal, 40. Mas na Alemanha não há. Porquê? Porque eles têm um sistema de aprendizagem, que é o apprenticeship, dual apprenticeship, em que os jovens estão metade no tempo na escola e metade no tempo a trabalhar já, a ganhar competências práticas, mas já recebem salário. Mas pago pela empresa. Não é pago por um serviço público, por um fundo público. Isto gerou... ou seja, isto faz com que as empresas tenham uma grande preocupação com a formação dos jovens, porque investem neles. O que é que acontece em Portugal? Ou usam-nos como mão de obra barata, ou então, muitas vezes, não querem saber da formação deles para nada, porque aquilo não são eles que pagam. Só quando são empresas que estão com muita falta de mão de obra, isto acontece muito, por exemplo, na área informática, como há muita falta de mão de obra, aí as empresas dão mais atenção. Mas em áreas onde não há muita falta de mão de obra, o que acontece são estes dois efeitos que eu aqui estou a referir. E, portanto, isto distorce completamente o mercado. Os jovens que não têm acesso a este subsídio, ou porque não têm qualificações suficientes, ou porque já trabalharam, ou porque são desempregados, porque já trabalharam, não têm direito à garantia jovem, logo não são contratados. Ficam desempregados de longa duração, outros ficam sem fazer nada, sem estudar, sem trabalhar, que são os NEETs. Portanto, é um efeito altamente pernicioso esta história dos subsídios, da subsídio à dependência. A McKinsey fala, a Goldman Sachs fala disso, da subsídio à dependência ligada à descarbonização e dos fundos, do custo duplo disso, não é? Porque paga-se para as empresas descarbonizarem. As empresas, ao descarbonizarem, habituam-se ao funcionamento só com aquele tipo de esquema, e depois, a determinada altura, quase tens que pagar para elas continuarem só por si a funcionar. Já não é só para investir na descarbonização, já é para elas funcionarem normalmente, porque elas já tens que lhes pagar o Research and Development, já tens que pagar os estágios dos jovens, já tens que pagar a formação profissional dos trabalhadores, já tens que pagar uma carrada de coisas que antes não pagavas. Ora, ainda no outro dia falámos, desculpa, sobre uma questão relativamente à descarbonização. Nos últimos 40 anos no mundo ocidental foram investidos 5 trilhões de dólares na descarbonização. Durante esses 40 anos, o balanço dos hidrocarbonetos no total da energia consumida nestas sociedades passou de 82% para 81%. 5 trilhões! Sim. 5 trilhões depois. Quer dizer, Não, aliás, aqui o relatório é muito interessante, porque ele mostra como é que tu financias as turbinas eólicas, os painéis fotovoltaicos e os carros elétricos, e no final, como aplicas tarifas e sanções à China, sabes o que é que acontece? Vais pagar isso tudo mais caro depois de financiares. Ou seja, financias, isso é feito cá, mas estás a financiar coisas muito mais caras. Porque como elas são feitas com componentes da China,
Tu tens que pagar as tarifas desses produtos, a montagem cá, e no final aquilo é, no caso dos painéis fotovoltaicos, é 115 vezes mais caro do que ir buscar o painel fotovoltaico à China. No caso de uma turbina eólica, são 58% mais caro do que ir buscar uma turbina à China. Portanto, é estares a fazer menos, a pagar muito mais. Não é? Portanto, isto é um disparate completo. É um sistema de extorsão de Pagar muito mais com dinheiro emprestado. Pagar muito mais com dinheiro emprestado. O Ocidente todo Não esquecer que do G7, a única economia que ainda não está numa armadilha financeira é a da Alemanha. É a única, Claro. até agora. Até agora.